Hoje você vai aprender sobre as 3 leis de Wyckoff, e sabe melhor, na prática. Eu fui convidado para palestrar no evento do meu grande amigo, Sacra, Gurilão, inclusive tá aqui, ó, ele aí, ó. Ó, e é o seguinte, Caicão vai filmar tudo, e você aí do YouTube vai literalmente aprender como se estivesse aqui ao vivo. É isso. Presencial. Igual essa galera aí que você tá vendo aí. Pra galera que não sabe, Richard Wyckoff foi o primeiro cara, né, Gurilão, que falou que o mercado é manipulado. Lá em 1930, bateu no peito e falou, o mercado é manipulado. E hoje, você vai entender as 3 leis básicas que sustentam uma das melhores teorias de todos os tempos. Concorda comigo? E é o cara que domina, por isso que eu chamei ele pra falar sobre isso, que ele domina a parada. Bora. Deixa o like e fica até o final. Vem comigo. Sem corte hoje, hein? Outra coisa, Todo, irmão. o mercado, ele é uma renda variável. E você tem despesas fixas. Às vezes a gente se perde um pouco. E a gente esquece, às vezes, dos nossos valores, dos nossos princípios, do que a gente fala. A gente começa a gente parece o celular. Vai lá, caiu 6 vezes, levanta 7. Faz acontecer, não reclama. Não se junta ali com um grande amigo, que é o Sacra, um grande amigo, que é o Matheus, que é o Rafa, com grandes pessoas que estão aqui, que podem ser meus amigos também. E várias outras que estão aqui. Beleza? Agradeço a todos. Muito obrigado. Espero que vocês tenham Com 18 anos já estava rompendo a barreira que muita gente não consegue romper, então queria chamar aqui o Cairo. Você pode aplaudir aí. Opa! Com muito carinho. Bom demais? Tá me ouvindo aí, pessoal? Boa tarde. E aí? Pode ficar à vontade. Tudo bom? Cara, esse cara aqui, eu falo pra vocês que ele tem uma mente brilhante, assim. E não só uma mente brilhante, mas é um cara que tem uma humildade ímpar. A gente troca muita ideia, troca muita figurinha ali nessa parte aí de técnica, aprendo muito, um pouquinho do marketing também, que a gente dá uma... Igualmente. Cada um dá um pitaco no isso negócio aí. do outro. Um ajudando o outro. E a gente está crescendo junto. E eu tenho certeza que vai abrir muito a mente de vocês. Então, a galera tá com caderninho aí. Anota tudo, fica à vontade. Massa, Qual que é valeu. seu, mano? Obrigado. Tudo bem, gente? Boa tarde, prazer. Cairo Bolari. Quem me conhece, levanta a mão, só pra gente... Pô, massa, legal. Tamo em casa então, tô em casa. Primeiramente eu quero me apresentar, rapidão, né? A maioria me conhece, mas acho legal contextualizar um pouquinho da minha história. Eu tenho 22 anos, comecei novo aos 15, então tenho 7 anos de mercado. Aos 16 anos, mais ou menos, depois de um ano de mercado, eu falei com meus pais assim, ó, quero trancar a escola. Eu tava na época no primeiro ano, eu tinha repetido no primeiro ano, né? Tomei pau em física e meu pai é professor, olha que doideira, né? Repeti o primeiro ano, cara, com 16 anos, um ano de mercado, sentei meu pai e minha mãe e falei, ó, quero trancar a escola e quero focar 100% no mercado. Eu quero isso aqui pra minha vida. Eu quero viver o mercado para depois eu viver do mercado. Eu vou dar orgulho pra vocês, eu vou conseguir. E aí, aos 17 anos, após 2 anos de trade, com a escola trancada, focado full time, tive o privilégio, né, de poder focar 17 horas de estudo por dia. Quando eu falo isso, a galera acha que é exagero, mas bom que aqui a gente tá presencial, vocês nem vão deixar mentir. Realmente, no começo era esse ritmo, 17 horas, 16 horas por dia, estudando no mercado. E aí, aos 17, eu tava tirando minha grana, me mudei de Patinga, morava em Minas Gerais. Quem conhece Patinga aí? Morava em Patinga, mineiro. E aí eu mudei para Juiz de Fora para morar sozinho, aos 17 anos, já vivendo 100% de trade. Não tinha Instagram, não tinha Cairo Trader na época, era somente um moleque com um sonho que fez acontecer, pagou o preço e fez acontecer. Aos 17 anos pagava aluguel, conta de água, luz, internet, tudo. Vivendo 100% do trade, tirando dinheiro do gráfico. Meu pai me criou, eu e minhas 3 irmãs, tirando dinheiro da lousa. Também do gráfico, porém ensinando cálculo diferencial integral, dando aula de cálculo e engenharia. E minha mãe, bancária aposentada, aposentou mais ou menos ali com uns 60 anos. Então, desde que comecei eu entendi que somente a educação poderia transformar a minha vida. E ela transformou. Então, aos 17 anos já vivia de trade, já morava sozinho. E eu fui e criei meu Instagram. Criei meu Instagram, criei canal no YouTube, comecei a ensinar as pessoas. Então, eu tenho 5 anos de educacional, quase 10 mil alunos espalhados pelo Brasil, pelo mundo. Inclusive, recentemente, meu Instagram até caiu, né? Com 130 mil seguidores. Não sei porquê, mas é aquilo, né? Nada aborrece. E hoje eu tô aqui para ensinar para vocês uma das teorias que, na minha visão, é uma das mais importantes, que é a teoria de Richard Wyckoff. Quem já ouviu falar nesse cara aí? Levanta a mão. Legal. Cara, Richard Wyckoff, ele foi a primeira pessoa a afirmar que o mercado é manipulado. Então, há quase 100 anos, há um século, ele afirmou, bateu no peito e falou, o mercado é manipulado. Existe uma entidade, um homem composto, que manipula o preço a fim de interesse próprio. Isso lá em 1930. Então, ele afirmou que o mercado é manipulado, que nada é por acaso, que o preço não cai à toa, o mercado não sobe à toa. E eu lembro muito bem, quando eu comecei, eu ficava, cara, indignado, porque eu comprava, o mercado acionava minha ordem,
caía, me estopava e depois subia. Aí eu pensava assim, rapaz, tá contra mim. Então, tá contra mim o mercado. Pois é, tá contra mim. E eu pegava uma venda, o mercado subia, me estopava, depois caía. Eu falava, realmente, tá contra mim. Só que não era o mercado que estava contra mim, era a minha própria técnica, não tinha conhecimento, eu era amador, estava começando há 7 anos, tinha 15 anos, era um moleque. Então não era o mercado que estava contra mim, eu estava contra o mercado. E o mercado estava me manipulando. E não é que ele estava pegando o meu stop, é que ele estava operando junto com a grande massa. E no mercado a grande massa perde ou ganha, pessoal? Perde, né? A maioria perde. Então não podemos operar como a maioria opera. Como que a maioria opera? Com conceitos básicos de price action, a maioria opera sem analisar volume, a maioria opera sem indicadores técnicos, a maioria opera sem ter um horário, a maioria opera seguindo as emoções, a maioria opera sem conhecimento, a maioria opera querendo ficar rico rápido, a maioria opera acreditando em sinais, em robôs, em IA, e não dá certo. Então, se você quer ter resultado no mercado, você não pode, de forma alguma, operar assim como a maioria. E lá atrás, eu entendi isso e comecei a procurar essas teorias. Me aprofundei em teoria de Wyckoff, em teoria de Ralph Nader Hairy, tinha SMC, indicadores técnicos, análise gráfica. E quando eu comecei a estudar o Wyckoff, tudo fez muito sentido. Por quê? Quando ele afirmou que o mercado é manipulado, eu trouxe até para a vida, para fazer uma analogia, né? Você vai experimentar uma roupa, né? Uma loja de roupa, experimentar uma roupa. Veste a camisa ficou horrível. Chega o vendedor e fala, tá linda, a camisa tá linda, é sua, seu número, ó, compra e tal. Tá te manipulando a fim de ter esse próprio. Então, tudo na vida é assim, no mercado é assim. Se o preço ele precisa buscar liquidez para continuar em tendência, então quando o mercado faz um pullback, por que existe um pullback? Porque nesse pullback o mercado captura liquidez. Se o mercado está subindo, uma tendência de alta, por que são topos e fundos ascendentes? Porque o mercado ele expande, contrai, porque nos movimentos de contração ele estopa quem está comprado. Stop de compra é uma venda, essa venda que entra vai para o bolso de quem? Quem está querendo comprar. Então é por isso que o mercado precisa cair para depois subir. É por isso que o mercado precisa subir para depois cair. Porque nos movimentos de alta, ele busca liquidez para queda. Nos movimentos de baixa, ele busca liquidez para subir. Então, se você, pensa lá, vamos lá, você comprou Bitcoin lá nos 60 mil dólares, no topo histórico, que teve ali uns anos atrás. Você comprou, o mercado começou a despencar. Pum. O que você sente? Pânico, medo. Você fala, nossa, eu comprei, o mercado despencou. Eu comprei, o mercado está derretendo, desvalorizando horrores. Você vai lá e fecha a sua operação de compra. Quando você fecha a sua operação de compra, por medo, por pânico, esse excesso de venda, esse excesso de liquidez, esse excesso de venda proveniente do pânico, ele vira contraparte, é exatamente para que o mercado possa fazer fundo. Então é por isso que nas crises surgem as melhores oportunidades. É por isso que quando o mercado está no ápice de pânico, ele faz fundo. Quando ele está no ápice de euforia, ele faz topo. Não é à toa. Então, quando é liquidez, é a contraparte. A primeira lei de Wyckoff, inclusive eu vou falar aqui hoje, as 3 leis de Wyckoff. A primeira lei é oferta e demanda. E oferta e demanda é algo muito básico. Tanto que eu nem preparei aqui vários slides para vocês, porque eu quero que vocês foquem, na minha voz, foquem em entender a lógica por trás de cada lei. Porque depois, quando vocês forem avançando na teoria de Wyckoff aqui nesse evento, vocês vão entender o quão importante é o conceito básico, o quão importante é a base. O Burj Khalifa só é o prédio mais alto do mundo porque ele tem uma base sólida. Só é possível construir um império se a base for sólida. Conceitos basilares sustentam conceitos avançados. Então a primeira lei de Wyckoff, oferta e demanda. A teoria por trás dela é muito fácil. Se fosse botar um slide aqui, eu escreveria assim, oferta e demanda. Quanto maior a oferta, se a oferta está maior que a demanda, o preço cai. Se a demanda está maior que a oferta, o preço sobe. Se a demanda está igual à oferta, o preço fica lateral. Todo mundo sabe disso, né? Isso é o básico. Porém, isso vai muito além. Um desequilíbrio entre oferta e demanda forma uma tendência. Um equilíbrio entre oferta e demanda não forma uma tendência, forma uma lateralização. Para que você ganhe dinheiro no mercado, você precisa ou estar comprado e trabalhar numa operação bem sucedida, ou estar vendido e o mercado cair. Então, se o mercado está lateral e a oferta e a demanda estão equilibradas, todo mundo concorda que é impossível, né? Na teoria você ganha dinheiro, porque está em equilíbrio ali, o mercado não vai nem subir nem cair. Então, mercado lateral, cara, não se expõe. Provavelmente é um diagrama, provavelmente é uma onda complexa, é algum momento que você não deveria estar exposto. Agora, se há um desequilíbrio entre oferta e demanda, aí o preço forma uma tendência. Então, demanda é maior que oferta, o mercado sobe. Isso é um conceito muito básico até mesmo de macroeconomia, porque olha que simples. Se você, aqui agora, vamos lá, vamos chutar aí, 100 pessoas aqui. Vamos supor que tem 100 pessoas querendo comprar essa água aqui. Tá todo mundo morrendo de sede, cheio de vontade de tomar água e ninguém tem água, só eu tenho água aqui.
Todo mundo querendo comprar, 100 pessoas demandando por isso. Isso aí eu tenho. Gente, eu não sou bobo, vou subir o preço, né? É óbvio. Então, quando a demanda está maior que a oferta, o preço sobe. Isso é padrão. Por quê? Uma demanda maior que a oferta gera escassez do ativo. E a escassez daquilo que é escasso precede a valorização. É até aquela famosa frase, né? Nós só perdemos quando... Nós só damos valor quando perdemos. Por quê? Se tornou escasso. E se for o contrário, vai? Todo mundo aqui vendendo água, todos vocês, e somente eu querendo comprar. Então agora tem 100 pessoas ofertando e só o Cairo querendo demandar. Pô, vou chegar assim, ó, qual é o seu nome? Cláudio. Ô Cláudio, qual é que tá a sua água? Fala um preço aí. R$3. R$3. E a sua, tá quanto? 2,20. Pois é. Então assim, quando a gente tem muita oferta para pouca demanda, isso gera concorrência. A concorrência, ela tira a escassez do ativo, aumenta a oferta, obviamente o preço entra em declínio. É até por isso que privatização é algo muito legal. Pô, Correios, estatal, cara, se privatizasse, o que aconteceria? A concorrência iria aumentar, o preço vai cair, certo? Então a primeira lei de Wyckoff, a parte teórica é essa. É algo muito simples, né? A oferta está maior que a demanda, o preço cai. Demanda maior que a oferta, o preço sobe. Oferta igual a demanda, o preço fica lateral. Mas lembra que eu falei com vocês, eu quero ir além. Eu quero despertar na mente de cada um de vocês o senso crítico. Eu quero despertar na mente de cada um de vocês o bom senso. Porque olhar para o mercado, interpretar o mercado, não é algo objetivo. Quando você tenta padronizar o mercado, você vai se dar mal. Por quê? Porque o mercado ele muda todos os dias de perfil. Ele muda de frequência, ele muda de contexto. O mercado nunca é o mesmo. Nunca é o mesmo. Então se você decora o mercado, cara, vai dar ruim. Quem é que alguma vez ganhou dinheiro de forma consistente, por pelo menos 6 meses, com alguma estratégia totalmente objetiva? Tipo assim, 1 mais 1 são 2. Alguém já conseguiu? Algo muito objetivo. Não dá. Por quê? Não dá pra te engessar. Então, muito mais importante do que eu passar para vocês teoria, é o despertar o senso crítico na mente de vocês. É o despertar a maldade. É o fazer vocês entenderem a lógica. Então, a primeira lei de Wyckoff, são 3. Primeira lei, oferta e demanda. Segunda lei, causa e efeito. Terceira lei, esforço e resultado. A primeira lei, todo mundo entendeu a teoria, né? Sim ou não? Levantem a mão. É algo muito básico, né? Mas bora aprofundar? Bora colocar 7 anos de mercado nessa primeira lei? É o seguinte. Se o mercado cai demais, o mercado cai, despenca, o que está acontecendo? O que esse movimento de queda despertou no público? Sempre que o mercado faz um movimento, sempre que o mercado sobe ou o mercado cai, eu me questiono, o que esse movimento fez a grande massa pensar? O que esse movimento colocou na cabeça dos operadores? Porque é o seguinte, quem movimenta o mercado? São seres humanos, algoritmos, etc. Porém, mesmo que tenha um algoritmo, algum ser humano criou o algoritmo. Então é tudo sobre seres humanos. Inclusive, até uma frase, para vocês anotarem aí. O preço é um reflexo do comportamento humano. Quem já ouviu essa frase? O preço é um reflexo do comportamento humano. Aquilo que a massa sente reflete diretamente no preço. Então se a massa sente ganância, o mercado faz uma coisa. Se a massa sente pânico, o mercado faz outra. Então se o mercado cai demais, qual que é o questionamento que eu tenho que fazer? O que esse excesso de queda fez o público fazer? O que esse excesso de queda despertou na cabeça da grande massa? O que? Bora pensar. O mercado cai demais. 2 opções. Ou teremos muita venda no mercado, a galera vai começar a operar vendido. Ou então, quem está comprado vai estopar as suas posições. Todo mundo concorda? Claro, né? Você pegou uma compra, topo histórico, Bitcoin, $60.000, mercado despenca, bum! Obviamente, está todo mundo liquidar suas posições. Vai sentir pânico, medo. Meu Deus, eu comprei, o mercado está caindo, estou perdendo dinheiro, a pessoa vai liquidar. Então, sempre que eu tenho muita queda, uma enorme desvalorização, qual que é o sentimento reinando no mercado? Pânico ou euforia? Pode responder. Pânico. Então, se eu tenho o pânico reinando, eu vou ter muita o quê? Muita oferta ou muita demanda no mercado? Muita oferta. Muita venda. Por que muita venda? Da onde está vindo essa venda? Essa venda é proveniente de quê? Dos compradores estopando. Algo lógico. Então, se eu tenho muita venda, muita oferta, vamos lá. O que isso gera de contexto para mim? O que isso possibilita? O mercado fazer fundo. Então, eu vou lá na frente, quando alguém ensinar para vocês esse evento sobre a acumulação de Wyckoff. Onde que tem que acontecer uma acumulação de Wyckoff? No final de uma tendência de baixa ou no final de uma tendência de alta? De baixa. Por quê? Porque uma tendência de baixa forte, ela desperta medo no público, ela desperta pânico no público, e esse excesso de medo, esse excesso de pânico, faz o mercado fazer fundo.
Porque quando eu tenho muita venda, eu tenho um contexto necessário que o homem composto, como dizia o Wyckoff, precisa para poder acumular posições. Então a oferta ela é absorvida, a demanda ultrapassa a oferta e o mercado sobe. Então uma reversão de baixa para alta, primeiro ela precisa de quê? De um excesso de venda, de um excesso de oferta, porque só assim o mercado poder girar. Se não tem liquidez, o mercado não gira. Se não tem reversão, o mercado não gira. Se não tem uma inversão de sentimento, o mercado não gira. Então sempre que eu tenho muita queda, eu tenho muito pânico, eu tenho muita venda, eu tenho um contexto que o preço precisa para poder reverter, de baixa para alta. Agora vamos lá, mercado subindo, bum, decolou. Mini índice subindo ali, 2, 3, 4, 5 mil pontos. Bitcoin, topo histórico. Qual que é o sentimento que a grande massa vai sentir ali? Euforia. Inclusive o FOMO vai reinar. O que é FOMO? Fear of missing out. Então é o medo de ficar de fora. É normal. A gente vê o mercado decolando, pensando assim, nossa, cara, só eu tô de fora. Aí vocês vão abrir o Instagram, ver o Gorila surfando, fazendo sei lá quantos mil reais, ver o Caio surfando, o Azevedo surfando, não sei quem, E você, caraca, só eu tô de fora. Então você vai e compra. Então quando o mercado está em topo, eu tenho qual o sentimento dominando? Eu tenho a euforia dominando. Então o excesso de euforia, ele ocasiona um excesso de compra, e esse excesso de compra é a liquidez, é o contexto, é o momento necessário que o homem composto precisa para poder despejar suas posições. Então quando eu tenho muita compra, eu tenho liquidez para entrar à venda. Tem como eu comprar essa água aqui, se ninguém quiser vender? Ou tem como eu vender essa água? Vamos lá, todo mundo vai falar não. Pessoal, alguém quer comprar essa água aqui? Não. Como é que eu vou vender essa água? Não tem como. Então o seu homem composto quer despejar no mercado. O seu homem composto vai entrar. O mercado só cai quando a oferta está maior que a demanda. Sim, só que para a oferta estar maior que a demanda, primeiro eu preciso de quê? Eu preciso de interesse comprador. Porque essa compra vai fazer a liquidez para que a venda possa entrar. Então eu estou percebendo que o mercado é algo lógico. Estou percebendo que interpretar o mercado sem encher o gráfico de indicadores e de anotações é muito mais importante. Você entender e parar para pensar, pô, o mercado está subindo, tá, o que isso está gerando no público? O que a grande massa está sentindo? Cara, o mercado está caindo, tá bom, mas o que isso está gerando no mercado? O que os players estão fazendo a partir dessa grande queda? A primeira lei de Wyckoff, ela é muito básica, só que estou vendo que a gente consegue aprofundar muito mais em algo básico só procurando entender a parte lógica. Então, muito mais importante do que encher o seu gráfico de indicadores, muito mais importante do que marcar um belíssimo order block, muito mais importante do que validar um order block, identificar um imbalance após um bloco, um order block mais verdadeiro, acompanhar uma mitigação que gerou indução, angulação, não sei o que, contexto, fractais. Muito mais importante do que tudo isso é você o quê? Interpretar o mercado e se questionar. Ter senso crítico, ter bom senso, se perguntar o que o mercado está fazendo, o que isso gerou. Então, a primeira lei de Wyckoff, oferta e demanda, falamos uns 10 minutos sobre ela. Conseguiram entender a profundidade disso? Conseguiram entender a profundidade do que é ter oferta ou ter demanda, do que é a liquidez? Quem não entendia sobre isso agora está entendendo um pouco mais? Levanta a mão. Alguém? Incrível. Então a primeira lei de Wyckoff, oferta e demanda, a parte básica, um equilíbrio entre oferta e demanda, gera o quê? Uma tendência? Não. Lateralização. Eu tenho 100 pessoas querendo vender água, 100 pessoas querendo comprar, cara, o preço vai ficar meio que estável, né? Não tem concorrência, não tem excesso de nenhum lado. Agora, se eu tenho um desequilíbrio, ou a oferta maior que a demanda, ou a demanda maior que a oferta, eu entro em tendência. Isso é a parte básica. Quem parar você na rua e falar, me explica sobre a primeira lei de Wyckoff, você vai falar isso. Só que vocês entenderam também o quê? A parte lógica, a parte que não te ensinam nos livros, a parte que você aprende com conhecimento empírico. O que é o conhecimento empírico? Conhecimento empírico, ele é o mais importante na minha visão. Porque cada um de vocês precisa de tempo de tela. Mais importante do que qualquer livro, mais importante do que tudo, é tempo de tela. É você aplicar. Então, falamos sobre a primeira lei de Wyckoff. Segunda-feira, você vai operar, o que você vai fazer? Cara, abre o gráfico e começa a observar o giro de mercado. Começa a observar as reversões. Quem é que usa volume financeiro? Olha que legal. Sempre que o mercado reverte, temos um pico no volume financeiro. Por quê? Porque o volume financeiro ele representa quantidade de negociações. Então, se eu tenho um mercado em topo e ele depois cai, antes dessa queda eu vou ter um pico, um excesso no volume financeiro. Por quê? Porque naquele topo eu tive muitas negociações, a quantidade de negociações aumentou. Mas quais negociações foram essas? Oferta e demanda. A primeira lei vai responder para vocês. Olha que loucura. Quais foram as negociações? Se o mercado está em topo, eu tive o quê? Muita compra. Por quê? Por causa da euforia. Então, se eu tive muita compra e a compra foi absorvida,
O que aconteceu? O volume aumentou. Se o mercado caiu é porque a compra foi absorvida, então a demanda diminuiu, a oferta ultrapassou, o mercado caiu. Olha que doideira. Então literalmente, você agora aprendeu sobre absorção, que é um conceito da análise de preço e volume, simplesmente porque você entendeu sobre a primeira lei de Wyckoff, a oferta e demanda. O mercado está em fundo, aí vem aquele volume gigantesco, pum, enorme, e o candle pequeno. Opa, eu tive muito pouco resultado para muito esforço. O que o volume significa? Quantidade de negociações. Então, se a quantidade de negociações aumenta e o mercado não se desloca, quer dizer o quê? Que uma das pontas foi absorvida. Se o mercado está em fundo e o volume ele aumenta e o candle fica pequeno, o que quer dizer? Que entrou o quê? Muita venda, proveniente do medo ou euforia, pessoal? Essa venda que entrou, medo ou euforia? Medo, pânico. Só que essa venda que entrou foi absorvida por quem? Por quem queria comprar. Aí o mercado girou, o mercado subiu. Por que o mercado não se deslocou muito? Porque a venda que entrou, ela foi absorvida por quem queria comprar. E quando eu tenho equilíbrio entre oferta e demanda, o que acontece com o preço? Ele se desloca ou ele fica lateral? Fica lateral. Então por que uma absorção é pouco resultado e muito esforço? Por quê? Porque eu tenho um equilíbrio entre oferta e demanda, que não gera deslocação do preço. E o volume aumentou por quê? Porque a quantidade de negociações foi alta. Então olha que doideira, um conceito da análise técnica explicado pela primeira lei de Wyckoff. Mercado em topo, mais uma vez. Mercado em topo, subiu, pá, final de uma quinta onda de Elliott, divergência na RSI, volume decrescente, RSI sobrecomprado, estocagem sobrecomprado, tudo alinhado. Aí o mercado vai deixar um candle pequeno, lotado de volume. O que é isso, pessoal? É uma absorção. Mas qual a lógica da absorção? Sem decorar, qual a lógica da absorção? Eu tenho pouco resultado para muito esforço. Tá, se eu tive muito esforço, muito volume, por que o candle não foi aquele candle gigante? Por quê? Porque a demanda que entrou foi absorvida. Então no topo de mercado eu tenho a euforia reinando. Se o preço é um reflexo do comportamento humano, e se o comportamento humano ele é de euforia, terei muita compra. Se eu tenho muita compra e o mercado faz um candle pequeno, quer dizer que naquele candle a compra que entrou foi absorvida. Por quem? Quem queria vender? Então o homem composto está querendo despejar as posições ali, ele quer despejar. Então ele usufrui dessa liquidez, ele absorve a compra que está entrando, vende para essa turma. Então toda a demanda é absorvida pela oferta, eu tenho um equilíbrio entre oferta e demanda, por isso o preço não se desloca, porém o volume vai ser alto, por quê? Porque eu tive muita negociação. E depois dessa absorção o mercado vai e cai. Então antes de uma reversão de tendência, o que temos? Primeiro uma inversão de sentimento, depois uma absorção, depois o mercado vira as médias, depois ele perde linha de tendência, depois ele faz um choque, depois ele faz um boss e confirma o novo fluxo. Então, uma reversão de tendência, ela é sobre preço ou é sobre lógica, gente? Lógica. Uma reversão de tendência é só o mercado falhar um fundinho, falhar um topinho? Não. Antes do mercado reverter, eu tenho uma inversão de sentimento, eu tenho exaustões, eu tenho absorções, eu tenho divergências, eu tenho virada de média, eu tenho rompimento de linha de tendência, eu tenho falha de continuidade. Anotaram isso? Eu vou falar de novo. São 7 coisas. Anotem isso. Precisamos de 7 coisas para que aconteça uma reversão. 7. A primeira coisa que aparece é inversão de sentimento. Primeira coisa. O sentimento muda. O mercado só reverte de alta para baixa se eu tenho primeiro o quê? Muita euforia. E o mercado só reverte de baixa para alta se eu tenho o quê? Qual sentimento? Muito pânico. Então, primeira coisa para ter uma reversão, inversão de sentimento. Segunda coisa, absorção ou absorções. Terceira coisa, exaustão ou exaustões. Quarta coisa, divergência. Divergência, na verdade, pode botar no plural, divergências, como por exemplo, o mercado subindo e a RSI caindo, divergência baixista. Mercado subindo longe da média móvel de 9, divergente entre preço e média móvel de 9. Depois das divergências, o que acontece? Aí sim, o mercado vai e vira as médias. Então vira aquela M9, vira M20. Então olha como que a informação que o indicador te mostra é uma informação atrasada. Antes do mercado virar as médias, ele fez várias coisas. E se você não tem conhecimento das informações, você está atrasado. E daqui a pouco a gente vai linkar isso com a segunda lei de Wyckoff, a causa e efeito. Então depois do mercado virar as médias, o que acontece? Ele rompe a linha de tendência. Depois de romper a linha de tendência, aí ele falha a continuidade, faz o choque. Change of character. Depois do choque, o mercado vai e faz um boss.
quebra a estrutura a favor da nova tendência. Você tem uma confirmação. Então, inversão do sentimento, absorções, exaustões, divergências, virada de média, rompimento de linha de tendência, falha de continuidade e quebra da estrutura. São 8 fatores para que realmente ocorra uma reversão válida. E o 8º fator, ele só valida aquela nova tendência. Então, olha que interessante, a primeira lei de Wyckoff, se alguém pega e te ensina e fala para você, todo mundo fala de uma forma muito superficial. Só que dá para ir muito além. Muito além, muito além. E a segunda lei é a mesma coisa. Qual que é a segunda lei de Wyckoff? É a lei da causa e efeito. Cara, essa lei ela é incrível, porque ela está, na minha visão, totalmente correlacionada com a nossa vida também. Todo mundo concorda que a gente planta, a gente colhe o que planta? Óbvio, né? Pô, se você plantar tomate, não tem como colher banana. Você vai colher tomate, óbvio. Então, na vida, nós colhemos aquilo que plantamos. Ou seja, as suas ações do presente, elas geram ações futuras. E no mercado é a mesma coisa. Uma tendência de alta não acontece por acaso. Uma tendência de baixo não acontece por acaso. Uma tendência é um efeito. Só que o efeito não acontece à toa. Antes tivemos uma causa para que esse efeito acontecesse. Então a segunda lei de Wyckoff, que é a lei da causa e efeito, ela afirma o seguinte: todo movimento do mercado antes teve uma causa. Vocês, quando ficarem ricos e alcançarem a liberdade através do mercado, através da técnica, quando vocês alcançarem o sucesso e vão alcançar, com certeza, isso é o efeito, mas teve uma causa, né? Vocês estudaram, erraram, foram perseverantes, não desistiram. Então, causa e efeito, causa e efeito. E no preço é a mesma coisa. A segunda lei de Wyckoff, que é a lei da causa e efeito, ela afirma o seguinte, que uma acumulação gera uma tendência de alta, uma distribuição gera uma tendência de baixa. Ou seja, se o mercado ele fica no final de uma tendência de baixa, acumulando durante muito tempo, e depois ele explode para cima, essa tendência de alta foi o efeito. Mas por que o mercado subiu? Por que o mercado fez esse efeito? Porque você ficou construindo causa. Eu até falo com a galera o seguinte, quando o mercado está acumulando, ó, o preço está aqui criando causa. Daqui a pouco vai vir o efeito. E se você opera no efeito, você opera atrasado. Quem chega primeiro bebe água limpa, essa é a lei. Então se você entra no efeito, está atrasado. Se você opera no rompimento, está atrasado. Se você opera no meio de uma tendência, está atrasado. Então se você pega uma compra, no meio de um movimento você está atrasado, o que isso vai gerar para você? Um retorno reduzido, um stop maior, uma assimetria de retorno desfavorável. Isso vai comprometer a sua consistência, comprometer sua longevidade, comprometer sua construção de patrimônio. Sem assimetria de retorno é impossível ser consistente. Todo mundo que concorda comigo. Então, a única forma de ser consistente no mercado é tendo assimetria de retorno. É você ganhar de balde, perder de colher. Lucrar de balde, perder de colher. E a única forma de você ter assimetria de retorno é operando no efeito ou operando na causa, pessoal? O que vocês acham? Na causa. Quem opera na causa, opera com antecedência. Quem opera no efeito, opera atrasado. Vamos repetir, todo mundo comigo, vai. Quem opera no efeito, opera atrasado. 1, 2, quem opera no efeito, opera atrasado. Atrasado. Eu operava no efeito lá atrás, há 7 anos eu pegava uma compra no rompimento de um topo. Tacava meu stop no fundo, aquele stop grande. O mercado andava um pouquinho e devolvia tudo. Agora, se eu pego a compra antecipando aquele fundo, se eu pego a compra na causa, o meu potencial de retorno é muito maior. O meu stop, ele é menor. Se eu tenho um alvo longo e um stop menor, eu tenho assimetria de retorno. Pouco risco, muito lucro. Se eu tenho pouco risco e muito lucro, eu estou ganhando de balde e perdendo de colher. Se eu estou ganhando de balde e perdendo de colher, quer dizer que eu vou ter longevidade no mercado. Por quê? Por que operar na causa é tão importante? Por que a simetria de retorno é tão importante? Por que seguir a segunda lei de Wyckoff é tão importante? Porque só tem como ser consistente se tiver a simetria de retorno. E a lógica disso é muito simples. Se você precisa acertar muito para ser rentável, se você tem aquela pressão, eu preciso acertar demais para ganhar dinheiro, o seu psicológico vai pesar, não vai? Concordam comigo? E é horrível, né? Cara, é horrível você operar sabendo que se você errar, você tá lascado. É horrível você operar sabendo que você precisa acertar muito. É horrível você tomar um stop e saber que você precisa agora de 2, 3, 4, 5 takes para recuperar o seu stop. Você vai entrar num drawdown gigante.
Então é impossível ter longevidade no mercado sem assimetria de retorno. E todos vocês estão aqui para ganharem dinheiro no longo prazo. Quem é que quer ganhar dinheiro apenas por um ano? Ninguém. Todo mundo está aqui porque quer profissão. Você quer ser consistente pelos próximos 5, 10, 15, 20 anos, 30 anos, 40 anos, até você cansar, né? Então, a única forma de ter longevidade no mercado é com assimetria de retorno. E só tem assimetria de retorno quem opera na causa. O Wyckoff ele pontuou 4 principais causas: acumulação, reacumulação, distribuição e redistribuição. Depois vou mostrar no gráfico para vocês. Acumulação, podem anotar se quiser. Acumulação reverte tendência de baixa para alta. E por que reverte? Vocês entenderam a primeira lei. Olha que incrível. Então essa é a vantagem de você estudar e entender a lógica. Essa é a vantagem de você procurar se questionar, de você ir além nos conceitos. Por que uma acumulação no final de movimento reverte de baixa para alta? Ué, porque o mercado está acumulando. E o que ele está fazendo nessa acumulação? Ele está absorvendo a oferta. E essa oferta está vindo da onde? Do pânico. Está vindo da onde? Dos stops dos compradores. Então essa oferta que está entrando está sendo absorvida. O mercado vai absorvendo, acumulando, tipo a panela de pressão. Até o momento que, cara, explode. Então ele estava lá, acumulando e bum, tendência de alta. Então a acumulação causa, primeira causa, e o efeito disso, uma tendência de alta. Porém, todo mundo aqui já reparou o seguinte, tenho certeza, às vezes no meio de uma tendência de alta o mercado ele acumula de novo e depois continua subindo. Quem já viu isso no gráfico? Aquelas lateralizações no meio de uma tendência de alta. Essas lateralizações no meio de um movimento é uma reacumulação. E qual que é o efeito dessa reacumulação, que também é uma causa? É a continuidade do movimento. Agora, se no final de uma tendência de alta o mercado ele lateraliza, vamos lá, olha a importância de entender a lógica, olha a importância de interpretar e de não ficar simplesmente anotando 1000 coisas e procurando aprender 1001 técnicas. Olha a importância. Se o mercado ele lateraliza no final de uma tendência de alta, qual sentimento está reinando ali? Euforia. Se eu tenho euforia, eu tenho o quê? Eu tenho muita compra. Se eu tenho muita compra, eu tenho qual contexto, qual frequência, qual perfil de mercado? Eu tenho um mercado pronto para cair. Por quê? O excesso de compra é o combustível, é a liquidez que o meio composto precisa para vender. E quando ele despeja, ele liquida essas posições e vende para essa galera que está querendo comprar incessantemente, o preço vai, bum, o mercado cai. Então, a lateralização no final de uma tendência de alta, ela vai gerar qual efeito? Uma continuidade ou uma tendência de baixa? De baixa. E vocês estão me respondendo isso por quê? Porque eu passei 30, 50 slides explicando ou vocês estão me respondendo isso porque vocês entenderam de fato? Aprenderam, né? E quem aprende depende? Tem até uma camisa do gorila ali. Quem aprende não depende. É isso. Só que quem decora depende. E eu só consegui crescer e virar a chave quando eu parei de decorar e comecei a entender. E cara, entender não é você ler 1000 livros. Entender não é você assistir 1000 aulas. Entender e ser consistente é você parar para pensar o que está por trás de cada movimentozinho do mercado. Qual o sentimento? O que a grande massa está fazendo? Porque é muito simples. A grande massa, o público que toca o mercado. Então se eu sei o interesse da grande massa, eu sei o que o mercado vai fazer. Porque o preço, ele é um reflexo do comportamento humano. Repitam comigo, o preço é um reflexo do comportamento humano. Então se você ficar o tempo todo querendo aprender 1000 técnicas, o tempo todo querendo decorar, e você não parar para pensar no óbvio, que é o que o preço está despertando na grande massa, qual o comportamento os seres humanos tendem até a partir dessa movimentação, você nunca vai conseguir ser consistente. Você compra, o mercado cai, stop, depois sobe porque você está comprando no lugar errado. Você vende, o mercado sobe, stop, depois cai porque você está vendendo no lugar errado. E se você não entender a lógica, você vai continuar operando sem contexto. Se você não entender a lógica, você vai continuar operando com inconsistência. Na verdade, você vai ser consistente, porém um perdedor consistente. Ninguém quer ser um perdedor consistente. Então, se o mercado ele lateraliza no final de uma tendência de alta, é mais uma construção de causa. Nesse momento, o homem composto ele está despejando suas posições, vendendo para a galera. Mas por que ele está vendendo ali? Porque tem o combustível, tem a liquidez. E de onde veio esse combustível? Da galera querendo comprar por pânico ou euforia? Euforia, olha como as coisas se conectam, olha que lindo. Então, se no final de uma tendência de alta o mercado lateraliza, eu sei que essa causa ela vai gerar qual efeito? Tendência de baixa.
Aí no meio de uma tendência de baixa, às vezes o mercado lateraliza de novo, né? Acontece bastante isso. Todo mundo já viu isso? O mercado está caindo, lateraliza e cai mais. Esse diagrama, essa lateralização no meio de uma tendência de baixa é uma redistribuição. Então agora eu quero que vocês me deem a aula. Quais são as 4 fases do mercado? Acumulação, distribuição e redistribuição. Quais são os diagramas de reversão? E quais são os diagramas de continuidade? Agora uma salva de palmas para vocês, porque vocês entenderam. E aí, o que eu quero promover aqui? Precisou de 10 mil slides para vocês entenderem isso? O que precisou? Eu sou bom professor? Não. O que precisou? Vocês pensaram. Olha que loucura. O Deus deu para todo mundo aqui a característica mais linda de todas, que é o quê? Pensar. Qual a diferença do Cairo pro cachorrinho dele? Tem um cachorro maltês, lindo, ele chama Einstein. Qual a minha diferença para ele? Ele é um ser vivo e racional, ele não pensa. Deus, não sei porquê, mas não deixou de sem pensar. Agora, o Cairo não. Ele é um ser vivo, racional, ele pensa. Então o ser humano é o único ser vivo racional. Só que às vezes o trader amador, ele abandona a principal dádiva que Deus derramou na vida dele. Ele abandona a racionalidade, ele para de pensar. Ele abre o gráfico e pega uma compra. Por quê? Ah, porque eu comprei. Ele abre o gráfico e pega uma venda. Por quê? Ah, vendi. Então você está literalmente deixando de lado aquilo que Deus botou na sua vida, cara. Olha que loucura. Então a partir do momento que você for operar sem pensar, não me interpretem mal, mas, cara, vocês estão literalmente abandonando Deus. Abandonando a coisa mais linda que Ele botou na nossa vida, que é pensar, porque através dos pensamentos vem o amor, através do amor vem a reprodução, vem o casamento, vem a família. Então, olha que doideira. O ato de pensar, a racionalidade, é a única coisa que mantém a vida como a vida. E só é possível ser trader quando você pensa. Todos vocês entenderam. Se eu perguntar de novo sobre as 4 fases, vocês vão me responder. Se eu perguntar de novo quais são os diagramas de acumulação e os diagramas de continuidade, de reversão, vocês vão me responder. Por quê? Porque vocês entenderam, pensaram. Eu fiquei percebendo, ninguém ficou anotando, não tem ninguém no celular. Vocês ficaram só pensando e botando o senso crítico para funcionar. Bom senso para funcionar. Então, na hora de operar, façam a mesma coisa, sejam racionais. A minha virada de chave veio quando eu abandonei as emoções e priorizei a razão. Se você opera pela emoção, você nunca vai ganhar dinheiro. Se você opera pela razão, você ganha grana, porque a razão é de Deus. Então, na hora de pegar uma compra, na hora de vender, para pensar, eu estou agindo de forma racional ou estou seguindo as minhas emoções? A grande massa compra quando o mercado está em topo. E essa grande massa perde, né? Porque depois vem a distribuição, o preço cai, certo? Então se a grande massa perdeu, e a grande massa seguiu as emoções, seguiu a euforia, o medo de ficar de fora, a ganância, podendo afirmar o quê? Que operar seguindo as emoções só vai gerar prejuízo. Agora, se você opera seguindo a razão, seguindo a técnica, você vai conseguir ser consistente. Então, se você abrir o gráfico e for pegar uma operação, bora lá, senso crítico, bom senso. Eu estou comprando aqui ou vendendo porque eu quero ou porque a técnica mandou? São as minhas emoções desencadeando uma ação ou são as razões desencadeando essa ação? E faz muito sentido isso. Se você sente ansiedade, ganância, medo, não faz nada. Não deixa a emoção virar uma ação. Sabe qual que é a principal diferença do trader amador para o profissional? É essa. O trader amador, ele não deixa as emoções virarem uma ação. A emoção está aqui. A razão está aqui. A ação está aqui. O trader amador, ele sente ansiedade, ganância, medo, euforia, emoção. O que ele faz? Ele faz a emoção virar uma ação. Acabou. Vai dar ruim. Prejuízo, loss. E você vai ser, infelizmente, um eterno perdedor consistente. Agora, o trader profissional, ele sente emoções ruins, mas ele não deixa a emoção virar uma ação. Ele só deixa o que? A razão virar uma ação. Então, o trader amador, ele sente coisas ruins, emoções ruins, e as emoções ruins viram ações ruins. Pensar não é o errado, pensar não dá loss.
Sentir medo não dar loss. Quem é que acha que o emocional é o culpado pela sua falta de resultado? Levanta a mão. Show. Por que você não aplica isso agora, então? Se o emocional é o culpado pela sua falta de resultado, por que você não deixa a emoção no lugar dela? Por que a emoção tem que virar uma ação? A emoção ruim, ela vira uma ação ruim. Então, se você deixar a emoção no lugar dela, pronto, resolvido o problema. O trader amador, ele deixa as emoções virarem ação. O trader profissional, ele sente emoções ruins, mas as emoções ruins não viram ações ruins. Ou vocês acham que eu não sinto ganância? Que o gorila não sente ganância? Claro que sente. Eu peguei uma compra no Mininx recentemente, fiz 5 mil pontos, com 100 mil contratos, deu 100 mil reais, recebi 1.500. Aconteceu uma vez na minha vida, em 7 anos. 5 mil pontos, aí sendo 150 pontos, é loucura. E é óbvio que lá no topo eu ainda pensei, vou segurar mais. Olha que loucura. Só que eu senti uma emoção ruim, eu senti ganância. Fiquei ansioso no meio do trade. Vocês acham que é fácil segurar 5 mil pontos? Fiquei 4, 5 horas posicionado. Não é fácil. Peguei um trade no petróleo recentemente. Cara, fiz 16 mil dólares. Fiquei 2 dias posicionado. E eu dormi 8 horas, ficando posicionado. Tive minha noite de sono tranquila. Por quê? Porque as emoções ruins que eu senti não viraram ações ruins. Então, qual que é a diferença do trader profissional para o amador? Ele é blindado? Ele tem um emocional blindado? Não, não existe ninguém com emocional blindado. Nós somos seres humanos, né? Então, a diferença é, o trader profissional, ele sente emoções ruins, mas as emoções ruins ficam no lugar dela. As emoções ruins não viram ações ruins. Essa é a diferença. Agora, o trader amador não. O trader amador, ele sente emoções ruins viram ações ruins. Quem levantou a mão quando eu perguntei sobre o emocional? Eu perguntei. Quem aí acredita que o emocional é o fator decisivo para a sua falta de resultado? Uma galera levantou a mão. Você que levantou a mão, levanta a mão de novo se você agora entendeu como corrigir isso. Entenderam? E é fácil, né? Só que o óbvio precisa ser dito. Você sentiu ganância? Foda-se a ganância. Deixa a ganância no lugar dela. Você não vai tomar uma ação pela ganância. Sentiu pânico? Deixa o pânico lá, velho. Sentiu medo? Deixa o medo lá. Para que você vai tomar uma ação por conta do medo? Você tem que tomar ação devido à técnica, à razão. A razão que deve ocasionar, puxar as ações. E a razão, a racionalidade, é a principal dádiva, é o presente que Deus botou na sua vida. Olha que loucura. Então, quando você abandona as emoções e foca em seguir a razão, em seguir a técnica, por isso que eu falo que a técnica liberta. Por quê? Por que a técnica liberta? Porque a técnica, ela é uma só. A técnica, ela funciona. As emoções podem ou não funcionar. Então, a segunda lei de Wyckoff, que é a lei da causa e efeito, ela deixa muito claro isso pra gente. Porque se você opera no efeito, você está operando seguindo suas emoções. Sim ou não? Óbvio. O mercado está no meio de uma tendência de alta, você quer comprar. Está seguindo emoção? Vai dar ruim. O mercado está no meio de um efeito de baixa. O mercado sobe, distribui, começa a cair, redistribui e cai mais. Aí após a redistribuição, vem você vendendo. A tendência de baixa já acabou. Só que você viu aquela queda de 2 mil pontos no índice e você quer vender. Então você age pela emoção. Você opera no efeito, vai dar ruim. Agora, se você opera na causa, você está operando seguindo a razão ou a emoção? Razão. Quem opera seguindo a emoção nunca vai comprar numa lateralização no final de uma tendência de baixa, acreditando que depois vem a alta. Por quê? Operar seguindo a razão não é sexy, não dá tesão, não dá adrenalina. Operar no efeito da adrenalina. Você comprar no rompimento, será que sobe, será que para de subir? Então é por isso que as pessoas começam a operar pela emoção. Day trade é viciante? Depende. Se a pessoa operar seguindo as emoções, aí sim se torna um vício. Poker é sorte? É um jogo de azar? Não é considerado um jogo de azar. Por quê? As pessoas jogam através da razão. As ações, o jogo, ele é desencadeado pela razão. Agora, aposta esportiva, opções binárias, as pessoas operam, apostam. O que gera essa ação? O que gera o movimento? A emoção. Então, se você opera na causa, está operando seguindo a razão, vai dar bom. Se você opera no efeito, vai dar ruim, você está operando atrasado. Então, a partir de hoje, operem na causa. Como é que você vai fazer para operar na causa? Entendendo o que está por trás de cada movimentozinho do mercado. Primeira lei, quem entendeu, levanta a mão. Boa. Segunda lei, causa e efeito. Boa.
Alguém não entendeu? Levanta a mão quem não entendeu o que eu estou falando aqui. Alguém não entendeu? Pode levantar. Show. E a terceira lei de Wyckoff? É a lei do esforço e resultado. Essa lei é muito boa. E ela correlaciona com as duas primeiras leis também. O que é a lei do esforço e resultado? Ela nos diz. É muito interessante. Todo resultado tem um esforço. É tipo a lei da causa e efeito, porém a lei do esforço e resultado ela está atrelada ao volume financeiro. Então o Wyckoff ele afirmou o seguinte: se eu tenho uma tendência de alta, eu tenho um resultado sendo apresentado. O resultado é o movimento do preço. O resultado é a deslocação do mercado, é a deslocação do preço, é o spread, só isso. E o esforço ele é o volume financeiro. E o que significa volume financeiro? Quantidade de negociações, só isso. Existe volume comprador? Não. Existe volume vendedor? Não. Existe volume... Não, o volume ele só significa isso, quantidade de negociações. O que diz se vai subir ou cair? O contexto. O alinhamento do esforço com o do resultado. Então o Wyckoff, nessa terceira lei, ele afirmou o seguinte, que se eu tenho um resultado no gráfico crescente, um resultado no mercado, e o esforço não condiz com esse resultado, eu tenho uma divergência. Então se o mercado sobe, o volume cai, divergência, é uma tendência falsa. Se o mercado cai e o volume cai, divergência também é uma tendência falsa. A não ser que seja um pullback. Olha como o contexto é interessante. Então, de forma bem objetiva, esforço e resultado. Se eu tenho muito esforço para pouco resultado, eu tenho uma divergência. Se eu tenho muito esforço para pouco resultado, divergência. Ou pouco esforço para muito resultado, também eu tenho ali uma divergência. E agora vamos aprofundar. Bora entrar agora em APV. Então vamos além da terceira lei de Wyckoff. Se o mercado, no final de um movimento, lá no final de uma tendência de alta, ele começa a fazer candles amplos, candles grandes, barras elefantes, marubuzus, sei lá, como o pessoal chama, só que sem volume. O que ele está fazendo? Muito resultado para pouco esforço. Se eu tenho muito resultado para pouco esforço, eu tenho uma exaustão. Aí depois o mercado vai e faz um candle pequeno, então um baixo resultado, porém com muito esforço. Eu tenho uma absorção. E se eu tenho exaustão e absorção em uma tendência, essa tendência pode estar próximo do fim. E antes eu tive uma inversão de sentimento. Aí imagina que depois disso o mercado faz uma distribuiçãozinha de Wyckoff. Meu amigo, você tem ali uma operação de venda linda. É você pegar, ser feliz e surfar uma baita de um efeito. Porque você vendeu na causa. Antes do efeito, você vendeu sem estar atrasado. Então as coisas vão se relacionando. Então, a terceira lei de Wyckoff, ela aplica o volume financeiro. Isso é incrível. Então, se o mercado ele sobe, é uma tendência de alta. Como é que deve ser o volume? Crescente também. Deve ser uma harmonia. Agora, se o mercado ele está caindo em uma tendência de baixa, como é que deve ser o volume? Crescente. Porque uma tendência verdadeira é uma tendência que a quantidade de negociações aumenta. O volume financeiro é como se fosse o reflexo do interesse do público naquele movimento. Então, se o mercado está em uma tendência de baixa e o volume está crescente, quer dizer que o interesse está aumentando. Se eu tenho uma tendência de alta e o volume está crescente, o que é crescente? Do menor para o maior. Quer dizer o quê? Quer dizer que o interesse está aumentando. A quantidade de negociações está aumentando. Então é uma tendência verdadeira. Agora, se o mercado está em uma tendência de alta e o volume começa a ficar decrescente, do maior para o menor, começa a diminuir, cair. O que isso significa? Que o interesse está diminuindo. A quantidade de negociações está diminuindo. Então é muito provável que essa tendência ela esteja próxima da reversão. Então, se depois disso aparece uma distribuição de Wyckoff, depois disso o mercado constrói causa, você tem o quê? Uma distribuição contextualizada. Por que contextualizada? Porque está dentro de contexto, porque você olhou a localização. Você sabe onde os preços estão. Agora, um pullback, um throwback, uma correção. Como é que deve ser o volume? Alto ou baixo? Baixo. Por que baixo? Vamos lá, bora pensar na parte lógica. Olha como que não é decorar, é só entender. O volume ele representa o interesse. Ponto final. É isso. A quantidade, não esquece, é isso, é interesse. O volume ele é o combustível, demonstra interesse. Você foi lá, chamou sua esposa para sair. Ela fecha a cara, pega o celular, não quer, meu amigo, não demonstrou interesse. Chamou para sair, vamos sair, meu amor, hoje, passear. Ela já se levanta, vai se arrumar, pronto, demonstrou interesse. É isso, o volume é isso, aqui no preço. Então o movimento sem volume não tem interesse. O movimento com volume tem interesse. Ponto final. O resto você vai se questionar.
Senso crítico. Não é eu pensando, é você que vai se ensinar, você que vai aplicar. O mercado está subindo, o mercado cai, você quer comprar. Se você quer comprar e o mercado está caindo, é um pullback. Esse movimento de queda, é bom que ele tenha interesse ou não? Não, é óbvio. Porque se eu quero comprar, eu não quero interesse na venda, eu quero interesse na compra. Então, como deve ser o volume em um movimento de pullback? Alto ou baixo? Baixo. E vocês responderam isso porque eu ensinei ou porque vocês pensaram? Vocês pensaram, cara, é só pensar, o volume é o interesse, é o combustível. Se o mercado está caindo, eu quero comprar, essa queda tem que estar sem volume, né? Agora, mesma coisa, porém agora o mercado está caindo, ele sobe, testa aquele order block lindo e você quer vender. Esse movimento de alta, é bom que ele esteja forte para você vender? Não. É bom que ele esteja fraco. Um movimento fraco é um movimento com ou sem interesse? Sem interesse. Então o volume nessa alta tem que estar baixo? Sim. Olha que doideira. Então assim, cara, o mercado é lógico, é você se questionar, é você entender, é você pensar, é você usar a racionalidade ao seu favor. Agora, você quer, por exemplo, confirmar um rompimento. O mercado está subindo, aí ele vai, forma um topo, e o mercado quer romper esse topo. O mercado rompe esse topo. Você quer confirmar o rompimento desse topo. Esse rompimento, para ser verdadeiro, tem que ser forte ou fraco? Todo mundo sabe responder. Forte, né? O que representa algo forte? Sim. Mas se o volume estiver caindo, está forte? Não. Porque está sem interesse, né? Então no rompimento o volume tem que estar alto. É isso que a terceira lei de Wyckoff, esforço e resultado, fala. Rapaz, tem um negócio de tempo aqui, né? Esgotado, ó. Tinha visto não. Cadê o gorila? Ó, tem 4 minutos aqui ainda. Então assim... Se não viu, não vai. É isso aí. Quem tá gostando? Levanta a mão. Podia ficar aqui o dia inteiro conversando com vocês, né? E só falando. Olha que legal, só falando, não mostrei nada. Nem vou mostrar, só falar. Sabe por quê? Eu quero que hoje vocês desbloqueiem isso. Porque aqui, ó, vamos lá, levanta a mão. Quem aqui já estudou muita teoria? Quem aqui já leu muito papel, imagem, Google, livro? Todo mundo aqui, né? Tá. Meus, vi tudo, né? Legal. Mas, cara, quem aqui pratica o que eu fomentei agora com vocês? Quem aqui se questiona? Quem aqui para olhar para o gráfico e pensar? Ninguém, velho. Vocês abrem o gráfico e querem sair operando. Vocês abrem o gráfico e querem sair quicando. Então, hoje, vocês aprenderam sobre as 3 leis de Wyckoff de uma forma diferente. Pela primeira vez na vida, vocês aprenderam sobre as 3 leis de Wyckoff sem slide, sem aula, sem gráfico. Mas vocês entenderam. E o gráfico? E a parte gráfica? Vocês vão se virar e vão abrir o gráfico. Chegando na casa de vocês, vão se virar, sentar a bunda na cadeira e vai aplicar no gráfico. Eu não vou aplicar, não, vocês vão aplicar. Sabe por quê? Autorresponsabilidade. Cada um tem o resultado que merece. Eu não posso mudar a sua vida, não. Você pode mudar a sua. Você é a única pessoa responsável para mudar a sua vida. Você é a única pessoa que pode mudar a sua vida. Se você erra, a culpa não é minha, a culpa não é do gorila. É sua. Se você não pratica, a culpa não é de ninguém, a culpa é sua. Quando você transfere a responsabilidade para outras pessoas, você transfere junto o quê? A solução. Quando você se afasta do problema, você se afasta da solução. Se você se afasta da solução, infelizmente você vai viver as consequências daquele mesmo problema o resto da sua vida. Então tenham alta responsabilidade. Não operem pela emoção, operem pela razão. Sigam a razão. E entendam que olhar o gráfico e se questionar é muito mais importante do que assistir 1000 aulas. É muito mais importante que você ficar, cara, lendo 1000 livros. É por isso que esse evento que o Guru está fazendo é incrível. Porque aqui vocês estão pensando. Aqui vocês estão em um ambiente que fomenta essa evolução. Isso que vocês estão tendo acesso, não tem como ter acesso a isso da sua casa. Então, cara, vocês estão em um ambiente, em um contexto que está estimulando a única coisa que vocês nunca estimularam, que é o ato de pensar. E sabe por que vocês não pensam? Porque vocês não confiam em si mesmo. Mas sabe por que vocês não confiam em si mesmo? Porque vocês não têm resultado. Só que se vocês não mudarem essa mentalidade, vocês nunca vão conseguir ter resultado. Então, a partir de agora, vocês vão confiar em você. Vocês vão olhar para o mercado e pensar o que essa alta está fazendo, o que essa baixa está fazendo. As 3 leis de Wyckoff, oferta e demanda, causa e efeito, esforço e resultado, elas são básicas. Cara, são conceitos basilares. Só que eu fui além. E eu quero saber agora de vocês. Todo mundo entendeu?
ter sentido? Vão começar a confiar mais em si próprio? Vão olhar para o gráfico e se questionar? Vão parar de decorar? Vão parar de agir pela emoção? Vão começar a seguir a razão? O mercado está caindo. Por que está caindo? O que essa queda despertou no público? O que a grande massa está pensando? O que a primeira lei, segunda, terceira lei de Wyckoff me mostra sobre isso? Então agora, para a gente poder fechar, eu quero uma salva de palmas, não para mim, mas para vocês, porque hoje é o primeiro dia de muitos, sabe? E isso é possível quando o Gorila fez esse evento aqui. Hoje é o primeiro dia que vocês realmente entenderam. Só fazer o último teste. As 4 fases. Fala para mim, vai. Quais são as 4 fases? As 4 fases do mercado. Acumulação e tal. Boa. E quais são as de reversão? Boa. E as de continuidade? Quais são? Qual sentimento eu tenho no final de uma tendência de alta? E no final de uma tendência de baixa? Tá. Se eu tenho muito pânico, o mercado ele acumula ou distribui? Se eu tenho muita euforia, o mercado ele acumula ou distribui? Tá. Qual que é o efeito de uma acumulação? O que acontece depois de uma acumulação? Alta. Qual que é o efeito de uma distribuição? Baixa. Então, se eu tenho muito pânico, o mercado ele sobe ou desce? Se eu tenho muita euforia? Tá. O volume representa o quê? Interesse. Como é que deve ser o volume num pullback? Alto ou baixo? E como é que deve ser o volume numa tendência que você quer que seja forte? Você quer operar a favor da continuidade de uma tendência. Como é que deve ser o volume? E se você quer que o mercado reverta, você poder pegar uma venda no início de uma tendência de baixa, vulgo no final de uma alta? Pronto. Então assim, olha que doideira. Eu perguntei para vocês tudo que diz respeito às 3 leis. E todos vocês entenderam. Por quê? Porque vocês quiseram entender. Então na hora de aplicar no gráfico, é só fazer a mesma coisa. Uma salva de palmas para vocês. Todos que entenderam. Muito obrigado pela presença. Show de bola. Obrigado, tá, mano? De novo, mais uma vez. É isso aí. Obrigado, pessoal. Valeu. Ó, me sigam no meu Instagram, reserva. Foi derrubado. Boa. Tem na tela aí? Joga aí. cairotrader.reserva. Pessoal, obrigado. E parabéns pra vocês mais uma vez. E, cara, parabéns por esse evento. Tirou onda, porque você tá fomentando algo que é raro, que é a galera pensar e confiar, acreditar neles. Porque aí eles vão pro próximo nível. É isso aí. Tamo junto. Parabéns. Valeu, pessoal. Aqui, ó. É um crânio, filho. Ah, é o seguinte. Aí, que maneiro. Parabéns pra você. Valeu, tamo junto. Obrigado. Muito feliz por tudo que você aqui. Legal. Também sou professor. Que massa, cara. Muito mais trabalho. A sala de aula não tá pensando pra mim. Assim, vou estudar, vou Vai mandar bala. fazer uma transição de carreira. Vai. Sacra, você. Eu também sigo esse cara. Vocês me fazem acreditar que é possível. Legal. Obrigado. Valeu. Prazer, viu? A minha pergunta é, qual dica ou conselho você daria para quem está começando no educacional, como vocês já foram lá no passado? Boa, pergunta diferente. Mas qual que é a ideia? Cara, se tornar especialista, né? Eu acho que antes de tudo, ser skin the game é muito importante. Então, vamos lá, eu tenho 5 anos de educacional. Só que antes de ir para o educacional, primeiro eu fiquei 2 anos só no mercado, atingi a consistência, como contei na história. Após o meu primeiro ano, fui morar sozinho, já custeava minha vida com o mercado. Eu não vou atrelar o seu início no educacional ao resultado financeiro, mas sim a consistência. Então, antes de ir para o educacional, se torne consistente. Mas lembrando, não é porque você é consistente que você é rentável. Não vou atrelar o dinheiro, vou atrelar a sua consistência. Então, a partir do momento que você estiver fazendo a mesma coisa todos os dias, tiver um operacional validado, conhecimento técnico, empírico, prático, quando você tiver lugar de fala, sabe? Para ensinar outras pessoas, eu iniciaria. E como? Cara, apenas compartilhando aquilo que está no seu coração. Foi como eu comecei. Criei meu Instagram, postava as coisas sem nenhuma pretensão, sem visar fins lucrativos ou algo do tipo. Apenas, desde o início, eu quis disseminar a técnica, espalhar a técnica. Essa é a minha missão. Espalhar a técnica para o máximo de pessoas possível. Então, encontre um propósito, encontre uma missão e inicie a partir do momento que você estiver consistente, fazendo as mesmas coisas todos os dias, operando com profissionalismo, operando de forma responsável, e a partir do momento que você tiver o que oferecer, dissemine isso, compartilhe isso, mas de uma forma orgânica, natural, do coração, e aí, cara, entra no processo, que as coisas vão crescendo, vão evoluindo, e quanto mais você ensinar, mais você vai aprender.
Porque uma coisa é você dominar o conteúdo, outra coisa é você fazer outras pessoas dominarem aquele conteúdo. Quanto mais você ensinar, mais você vai aprender. Mas para começar, eu colocaria essa meta, ser consistente, vai até te estimular, e a partir do momento que você conquistar isso, dissemine, espalhe para as pessoas do seu coração de forma orgânica, sem pensar em dinheiro e sem pensar em mudança de vida. Você utilizou o método dos traders analisar a psicologia primeiro e depois analisar a estratégia. Porque na maioria das vezes os traders faz a estratégia, entra e depois fica procurando a psicologia atrás da resposta. E desespera e entrega na maioria das vezes os traders. Perfeito. Você observou que você, no pouco tempo e numa explicação muito dinâmica, você conseguiu entregar para eles, eu acredito que é quase que um livro de ensinamento, que é: primeiro analisa o psicológico do trader, depois procura a estratégia para operar. Boa, perfeito. Inclusive você até objetivou, né, tudo que eu falei. Pontou muito bem, tirou onda. Porque essa é a ideia. Primeiro se questionar, primeiro entender a lógica, primeiro entender o que está por trás, entender o que o próprio público está pensando ali. Porque uma coisa é fato, o preço é um reflexo do comportamento humano. Então aquilo que a grande massa sente vai refletir no preço, de forma direta, de forma indireta. Então quando você primeiro entende a psicologia, primeiro se questiona, não só ao que o preço está impactando na grande massa, nos operadores, mas também na sua própria mente. Como você está, quanto você vai arriscar, o quanto você quer pegar aquela operação, se você realmente quer, porque a emoção está mandando ou porque a razão está mandando. Então, primeiro a psicologia, primeiro a mente, primeiro pensar, primeiro se questionar, primeiro ter autorresponsabilidade, senso crítico, depois aplicar a técnica. É isso mesmo. Tanto que eu falo muito com os alunos, cara, tira, às vezes, todos os estudos, eu faço isso direto, eu tiro todos os estudos, tiro todos os indicadores e apenas olho o preço, olho o gráfico. Eu começo a pensar, o que isso está despertando na galera? O que os operadores de mercado estão pensando, observando a partir dessas movimentações? Aí depois que eu começo a aplicar SNC, o Wyckoff, Elliott, o que o mercado está pedindo, porque o mercado muda todo dia, muda de perfil, de contexto, de frequência, e vai ter dia que a gente vai aplicar SNC, vai ter dia que vamos aplicar Elliott, o Wyckoff, porque o mercado ele nunca é o mesmo. Então é muito importante que você primeiro veja a parte psicológica por trás da parte lógica, se questione. Cara, se questione de verdade e depois aplica aquilo que o mercado está pedindo, a estratégia que ele está pedindo. É isso aí, perfeito. Ah, Fodão, vai lá. E amanhã a gente tira a foto geral oficial. Mas quando não se entende o propósito, a vida vem e fala próximo. Imagina um atacante de frente pro gol, poucos segundos pra acabar o jogo. Se acertar fez obrigação, se errar vão crucificar. Ele não pode errar, é assim comigo o tempo todo. Não dá meu máximo, é jogar meu dom no lixo. Sou liberdade, não me bote em nenhum nicho. Tão racionais, não sou a flor que veio do banho de mar, a salvação não é capricho. Eu fui até onde achava escuro, levantei os da minha cor, não fiz a causa de escudo. Eu fui além do discurso, mas se um se levantar e mudar sua jornada, valeu a batalha, eu sou a continuação de um sonho. Da minha mãe, do meu pai, todos que vieram antes de mim, eu sou a continuação de um sonho. Da minha avó, do meu vô, quem sangrou pra gente poder sorrir, eu sou a continuação de um sonho. Da minha mãe, do meu pai, todos que vieram antes de mim, eu sou a continuação de um sonho. Da minha avó, do meu vô, quem sangrou pra gente poder sorrir.